Boa tarde, estimada e estimado colega. Vou continuar este vídeo na sequência dos vídeos anteriores para falar da figura do gestor de recursos humanos e do papel do gestor de recursos humanos. Mas vou começar com alguns desafios que o gestor de recursos humanos terão no futuro e que dão, enfim, uma cor diferente a este vídeo. Começarei com algumas frases que eu costumo utilizar em algumas conferências e para dizer que o futuro a Deus pertence. Nenhum de nós sabe, nenhum de nós era capaz de antever esta pandemia, ou nenhum de nós foi capaz de antever esta pandemia e ela aconteceu e tomou conta da nossa vida. No entanto, mesmo antes da pandemia, os sinais eram completamente evidentes e eram claros. Se nós nos lembrarmos que a maior empresa de táxis do mundo não tem táxis, que é o Uber. Se nós nos lembrarmos que o maior fornecedor de alojamentos do mundo não tem hotéis, que é Airbnb. Se nós nos pensarmos que, por exemplo, o maior vendedor de filmes e que mais filmes passa no mundo não tem cinemas, que é a Netflix, nós seremos obrigados a concluir que de facto o mundo está aí, o mundo já mudou e que nós, na maior parte do caso, não nos apercebemos disto. De facto, o mundo mudou radicalmente, nós não temos, achamos que as coisas aconteceram por causa da pandemia, mas o mundo já tinha mudado antes da pandemia e a pandemia só veio acelerar alguns destes aspectos. Mas sobre a pandemia falaremos um pouco mais à frente num outro vídeo. O que é que vai ser da função de gestor de recursos humanos no futuro, ou o que é que vai ser da vida das organizações no futuro? Ninguém sabe, porque o futuro a Deus pertence. No entanto, há 4 grandes drivers ou 4 grandes áreas que são sintomáticas do que se irá passar e que claramente são drivers desta mudança. A primeira é a tecnologias, a segunda é a globalização, a terceira é a demografia e a quarta é a complexidade, na minha opinião. Não são novas, todas elas já vêm de trás, só que agora estão numa fase de democratização e aceleramento e aceleração e é o que vai acontecer. Começando pelas tecnologias, nós temos hoje muito falada a questão da digitalização, da robotização, da mobilidade, das novas profissões, dos analyticals, tudo isto são palavrões da inteligência artificial, tudo isto são palavrões que vieram alterar completamente a nossa vida. Hoje, por exemplo, em alguns call centers mais evoluídos, praticamente 80% dos telefonemas são atendidos por robô e muitas pessoas nem se apercebem nisto. Pensar nisto há 10 anos atrás era completamente futurologia. Pouco a pouco isto tem evoluído e hoje, com sistemas de inteligência artificial, isto é completamente possível. Sabe-se que cada vez mais os robôs vão tomar o lugar nas linhas de montagem em relação às pessoas. Sabe-se que cada vez são mais rápidos, mais flexíveis, mais baratos e mais inteligentes e, portanto, grande parte das tarefas que eram feitas por pessoas vão ser passadas a ser feitas por robôs. Em profissões como as dos advogados, em profissões como a do gestor de recursos humanos, hoje grande parte das funções, das tarefas transacionais estão a ser e vão ser substituídas por robotização, por digitalização e isso vai mudar radicalmente a nossa vida. Não tenho, contudo, uma visão muito negativa disto. Acho que vai haver um período de adaptação, acho que pode haver até alguma crise, mas eu acho que a humanidade, como sempre aconteceu, vai conseguir resolver este problema e estas crises já houve em muitas alturas do mundo, principalmente de 1900 até agora, houve muitas transformações e todas elas o ser humano se foi adaptando.
O segundo aspecto tem a ver com a globalização. A globalização vai fazer com que cada vez hajam mais equipas internacionais, compostas por pessoas interculturalmente diferentes, pessoas com culturas completamente diferentes, por pessoas diversas, conforme pessoas que têm quadros de referências, têm formas de pensar, têm formas de agir completamente diferentes. Vai haver muito mais mobilidade, vai haver muito mais estrangeiros, franceses, ingleses, alemães a trabalhar em Portugal, vai haver muito mais portugueses a trabalhar fora de Portugal e cada vez os países serão mais interculturais e as empresas mais interculturais, o que é um novo desafio para o gestor de recursos humanos. Terceiro vetor, o vetor demográfico, a demografia. E aqui o que é que nós temos? Nós temos, por um lado, o envelhecimento da população, e este envelhecimento acontece ao mesmo tempo nos mercados mais maduros, como os mercados, por exemplo, os mercados europeus, acontece ao mesmo tempo onde os governos dos Estados têm dificuldade em pagar as reformas das pessoas e, portanto, isso está a obrigar as pessoas a trabalhar até cada vez a ter mais tarde. Portanto, cada vez nós temos idades médias nas organizações mais elevadas, porque as pessoas têm que trabalhar até mais tarde e, como não há mão de obra, as empresas precisam também destas pessoas até mais tarde. E isto traz, por exemplo, problemas de discriminação, traz, enfim, alguns problemas também que acompanham isto. Por outro lado, um problema que traz é que, ao mesmo tempo que nós temos pessoas cada vez mais velhas a trabalhar nas organizações, também temos gente mais nova a entrar nas organizações com outro tipo de competências, outros quadros de referência, outras formas de estar e, portanto, no seio das organizações nós não só temos que gerir este envelhecimento, como ainda temos que gerir a arena da competição entre diferentes gerações dentro da organização. Mais um desafio que eu acho extremamente aliciante para o gestor de recursos humanos. E temos também questões como, por exemplo, a da imigração, a mobilidade provocada pela imigração, nomeadamente para os mercados mais prósperos, como o mercado europeu ou o mercado americano, ou também alguns mercados mais prósperos na Ásia e na África, e que também deixam às sociedades grandes desafios. Por último, temos a complexidade, o quarto driver. Já falei de tecnologia, já falei de globalização, já falei de demografia, a complexidade. A complexidade vai fazer com que os problemas que surgem nas organizações são cada vez mais difíceis, cada vez mais complexos e que vão exigir cada vez mais a participação de equipas de especialistas. O trabalho apenas de um especialista vai diminuir a sua importância para ganhar a importância a equipa de especialistas. Para se resolver um problema, vamos ter cada vez mais equipas compostas por pessoas especializadas em diferentes áreas. Vamos ter novos processos de trabalho. A pandemia acelerou radicalmente isto. O trabalhar a partir de casa, o trabalhar remotamente, tudo isto vai trazer alterações significativas na forma como as organizações estão estruturadas, no espaço das organizações, nos processos de trabalho das organizações, tudo isto se vai mudar e vamos também ter novas formas de relações entre organizações e colaboradores. Toda a gente diz, e parece evidente, por muito que desagrade a muita gente, que o conceito de empregabilidade vai ser substituído pelo conceito de trabalhabilidade. Ou seja, o conceito em que a pessoa não tem um emprego, mas tem vários trabalhos e trabalha para várias entidades. É aquilo que hoje já acontece com o freelancer, com o profissional liberal. A duração dos projetos, o tipo de projetos, a competição das organizações vai fazer, segundo todos os especialistas dizem isto, com que o número e a percentagem de pessoas que trabalham em profissões com este tipo de características de profissional liberal vai ser cada vez maior. E, portanto,
nós vamos ter os 4 drivers da mudança vão trazer grandes alterações na nossa forma de gerir as organizações. Cabe ao gestor de recursos humanos entender, perceber estas áreas e ganhar as competências necessárias para poder gerir verdadeiramente as suas organizações num mundo que vai ser muito diferente daquele em que eu vivi nos últimos 40 anos. Vai ser um desafio, mas vai ser um desafio aliciante. Eu costumo terminar normalmente este tipo de apresentações com o título da canção, que é do Tony Bennett, cantada magistralmente pelo Tony Bennett, que é The Best Is Yet to Come. O melhor ainda está para vir, e para quem é profissional de recursos humanos, avizinham-se tempos desafiantes e exigentes, mas muito estimulantes. E portanto, se optou por ser esta a sua profissão, está numa profissão que lhe vai dar muito trabalho, mas também muito gozo. Assim você gosta dela. Muito obrigado, voltarei dentro de uns dias.